Bom, 8h10 em Campos, já voltamos com o nosso programa, o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Inclusive, com o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar, você consegue também saber detalhes aí sobre o seu cartão de vacina, colocar em dia essa coisa. Saber da vacinação para gripe também, vai fazer uma viagem, né? Aproveite aí, baixe o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar. Mesmo sendo do laboratório, é o mesmo usado também, porque a clínica é do grupo, a vacina Plínio Bacelar. Bom, nós estamos de volta então com o Rodrigo Gonçalves na bancada e hoje conversando com o Arthur Borges, presidente da Fundação Municipal da Saúde e superintendente do Hospital Ferreira Machado. Arthur falava agora há pouco, respondendo aqui uma pergunta do Rodrigo, sobre o Hemocentro. E eu, já como havia alongado muito o primeiro bloco, não perguntei ao vivo, perguntei internamente, e ele confirmou. Esse Hemocentro é uma emenda parlamentar do então deputado federal Paulo Feijó. E, assim, para a gente ser justo com a informação, essa emenda, ela tem mais de 10 anos, nós estamos em 2023, acho que Feijó foi deputado ainda e por aí, né, 2012. Essa demanda, na verdade, necessita de um planejamento estratégico, né? E o planejamento estratégico, às vezes, você faz uma ação para daqui a 4 a 6 anos, né? Sim, às vezes porque não tem um dinheiro na hora. Não, você tem que fazer o projeto tem que ser aprovado. E às vezes, nesse planejamento estratégico, ele não chega a virar um planejamento operacional. E às vezes essas emendas acabam ficando, né? Mas vamos fazer justiça, né, ao Feijózinho. Hoje ele está lá só no sítio, curtindo lá os passarinhos, os bichinhos dele, que ele merece. Mas acho bom a gente registrar. Fica registrado. Meu caro Rodrigo, por favor, abre esse bloco aí para a gente falar sobre saúde em Campos ainda. A gente falou do Ferreira Machado, você já citou que a Fundação Municipal de Saúde são 10 unidades, né? A gente pode falar que, né, além do Hospital Ferreira Machado, tem o Hospital Geral de Guarulhos, Hospital São José, Clínica da Criança, que é ali no antigo PU de Guarulhos, né? Tem também o Hemocentro que a gente falou agora e as unidades pré-hospitalares, que inclusive da Saldanha Marinho está para ter novidade também, você pode falar sobre isso. E tem lá também o de Ururaí, Travessão, Santo Eduardo e Farol de São Tomé. Essa policlínica de Baixa Grande não ficou com o senhor, não. É diretamente a saúde. A policlínica, elas são atenção secundária, né? A Secretaria de Saúde aqui em Campos, ela cuida da atenção básica, todas as equipes de estratégia de saúde da família e as UBSs, e da atenção secundária, que são as policlínicas. E a fundação, ela fica mais com a parte realmente hospitalar e pré-hospitalar, de urgência e emergência. Urgência e emergência. E aí a gente sabe que um dos... além do Ferreira Machado que a gente já falou aqui, né, que tinha lá uma média que está quase 600 dias sem ninguém nos corredores, internado nos corredores, né? Mas tem também a questão da demanda do HGG, que é outra coisa que o senhor pegou aí também, que era vamos dizer, né, era complicado. O que a gente tem algumas reclamações ainda em relação ao HGG, mas como é que está isso hoje? O que já avançou? A importância da parceria com o Estado, de emendas também para isso? O que avançou lá no HGG? E o que está para avançar ainda? O HGG passou por uma situação muito complicada, porque a estrutura estava muito degradada, né? Então, assim, a gente até tinha dúvida se seria possível a gente fazer uma reativação do hospital do modo que seria necessário para que ele funcionasse. Mas se mostrou possível, né? Eu acho que o novo pronto-socorro realmente ficou muito adequado, com um sistema de fluxo muito bem feito. Foi construído um novo telhado por cima do hospital, que agora permitiu a reforma interna, e a previsão é que até o final do ano seja entregue também, ele funcionando de modo pleno, né? Com ampliação de 98 para 151 leitos. Então, na verdade, vai ser um hospital que vai ter uma capacidade de atendimento maior. O que eu vejo muita reclamação hoje, eu acho que o grande problema não é a culpa do HGG. Eu acho que as unidades pré-hospitalares ela ainda não funcionam como unidades pré-hospitalares. Vamos dar um exemplo. A Clínica da Criança hoje, no ano passado, foram 64 mil atendimentos. Quando que você ia pensar que você teria uma unidade pré-hospitalar? Por quê? Porque, na verdade, a gente focou para que o atendimento fosse feito de modo adequado, que eu tivesse o médico, que eu tivesse o raio-x feito digital, tivesse um acesso aos exames de sangue. A gente não tem laboratório lá, por uma questão logística, né? A gente tem um quantitativo de laboratório no Ferreira Machado, no HGG, que supra essa unidade. Inclusive, agora comprou uma moto para facilitar isso. Justamente, né? A moto ela é só para isso. Colhe o exame de sangue, leva para o Ferreira Machado,
e de lá faz o exame e recebe o resultado pelo sistema, né? A moto foi comprada, Então, na verdade, foi comprada pela Fundação Moto? Pela Fundação, porque na verdade a gente perde 15 minutos, né? E ao mesmo tempo, mas por que a gente não coloca um laboratório em cada unidade? Eu queria poder fazer isso, mas a gente tem um orçamento fechado, né? Para eu colocar aqui, eu estou tirando de algum local. E aí eu vou ter 2 laboratórios subfuncionantes, né? Funcionando com capacidade que não é suficiente. Então, se em algum momento a gente notar que a clínica da criança tem necessidade de um laboratório, a gente vai evoluir. Mas o grande problema é que as UPHs, durante todo esse período, a própria população ela deixou de acreditar na UPH, né? De falar, não vou na UPH, não vai resolver, não vou conseguir ter acesso, não vou ter médico. E essa é a concepção que a gente está mudando. E a primeira que a gente fez foi a clínica da criança, né? A próxima que vai ser agora vai ser a clínica do adulto, que justamente vai ser o Saldanha Marinho. O grande objetivo hoje da reclamação do HGG, você deve receber, né? Eu fui no HGG, esperei 3 horas, esperei 4 horas. Sim. Porque quando você vai no hospital, existe uma classificação de risco. O paciente chega, ele vai ser triado. Se ele tiver um risco maior, ele vai ser atendido primeiro. O que tem baixo risco, ele vai ser atendido no segundo tempo. E acontece, como o HGG, o movimento acabou retornando muito forte, quando foi reformado, se mostrou que melhorou a qualidade, a população voltou a acreditar e voltou a procurar o hospital. Então você teve um aumento do índice de atendimento. E os graves, né, o que a gente chama de amarelo e vermelho, acaba sendo atendido na frente. O que a gente precisa hoje? Fortalecer a UPH, principalmente o Saldanha Marinho, para que seja nosso centro de referência das emergências azuis e verdes, que são aquelas emergências de baixo risco, né? O que é isso? Estou sentindo uma dor de barriga, estou com uma diarreia que eu acho que estou ficando todo, porque são coisas que você não precisa de um hospital para manejar, mas tem que ter um local em que a população acredite que ela vai chegar, vai ser atendida, vai ser feito o diagnóstico, vai ser medicada. E isso não era possível, porque do mesmo modo, a estrutura do Saldanha Marinho é uma estrutura muito degradada. Mas no novo projeto que a gente tem agora, da clínica do adulto, é um projeto muito semelhante da clínica da criança. A gente passaria a ter 5 clínicos de plantão 24 horas no local, com toda a aparelhagem, eletrocardiograma, raio-x, toda a estrutura para ser feito o diagnóstico. E onde era o pronto-socorro psiquiátrico, ali na lateral, a gente fazia, na verdade, um centro odontológico 24 horas, com 2 dentistas de plantão para que possa fazer atendimento 24 horas da população. Aonde era o quê? O pronto-socorro psiquiátrico. Ali no Saldanha Marinho, beleza. Naquela rua lateral. Porque você imagina hoje, a gente fala assim, a gente oferece, como a gente discutiu isso, oferece pediatra em todos os locais. A gente não vai conseguir oferecer pediatra em todos os locais. E, na verdade, vou oferecer de modo inadequado. Porque, por exemplo, no meu PH, antigamente, eu tinha um pediatra de plantão. Aí, adivinha, esse pediatra tem que ter férias, né? Uma vez no ano ele tem que ter férias. Ele pode ficar doente. E eu só tinha um. Então a própria população chegava lá um dia, não tem pediatra. Tá vendo? Vim aqui, não tem pediatra. Perdi a confiança, né, de ir naquele local. E o que a gente fez na clínica da criança foi isso. Eu colocando 5 pediatras, eu tive um intercorrência, eu tenho 4. Eu consigo manter. Fiz pediatra, né? Então, essa foi uma segunda mudança, né? Na época, a gente avaliou os Lembra, números. Cláudio, que Sim, falamos aqui. A gente analisou os números do HGG na época, né? Isso foi uma grande discussão. Na que época... é uma sobrecarga, desculpa te interromper, em cima de um pediatra, quando ele atendia, né, em Campos. Como a gente já falou, São José, você falou 140, né? Para um só é muita gente, cara. Não, aliás, sim, não, quando era um. Quando teve... Não tinha condição. A gente tem que Até trabalhar hoje com equipes completas. O que a gente tem que oferecer, na verdade, eu falei, a gente não tem que oferecer pediatra em todo local. Eu tenho que dividir campos em regiões, macro-regiões de saúde, e naquela região eu tenho que garantir o atendimento. O cara ele vai sair da casa dele, vou no São José e está garantido que vai ter um pediatra lá. Não adianta eu falar que eu tenho um pediatra em cada local e não ter. Não tem equipes completas. Eu preciso garantir o atendimento, que foi o que a gente fez. Sei lá, e a clínica da criança, nessa época da clínica da criança, a gente avaliou os números do HGG. E aí o número do HGG, na época, em pediatria, ele fazia, se não me engano, eram 9 mil atendimentos por ano. A pediatria inteira do HGG, eram 4 pediatras de plantão, faziam 9 mil atendimentos por ano. E por qual motivo? Porque era um hospital, na verdade, que era um hospital mais de alta complexidade, como a gente falou, e que a população não acreditava, né? O hospital chove dentro do hospital, o hospital está caindo, o hospital não está adequado. Então a própria população tinha um certo receio de procurar. Lá não tinha tomógrafo, hoje já tem, né? Não, já tinha tomógrafo, na verdade. Mas não tinha cirurgião pediátrico. Então, na verdade, a criança fazia tomografia, ela tinha que Ferreira Machado fazer uma avaliação. Então, na época, a gente discutiu e fez esse modelo novo da clínica da criança. E a gente saiu de 9 mil atendimentos de pediatria para 64 mil atendimentos. Então, mostrou, na verdade, que foi uma manobra adequada, né? Porque quando você tem os pediatras e a população não chega até eles, não adianta, né? A população tem que ter o acesso. E a própria clínica da criança hoje, todas as unidades, a gente acompanha semanalmente os números. Se chega algum momento que a gente nota que uma segunda-feira está mais pesada, isso aconteceu no Farol.
A gente, semana passada, teve uma reunião, notou que na segunda-feira, no Farol, o movimento de clínica médica era muito, muito intenso. Colocamos um clínico a mais. Você não precisa colocar todos os dias, você pode colocar no dia que a população tem a necessidade, não precisa colocar um plantonista todos os dias. E aí você trabalha de um modo, como a gente falou, de um modo fora da caixa, né? Não tem essas cidades inteligentes? Do Brasil já tem algumas. Você me fez lembrar essa agora. Tem nada a ver, mas é uma coisa assim, bem semelhante no que diz respeito às ações no trânsito. Uma via está muito, muito, muito cheia. O semáforo é sincronizado com o Google. Ele imediatamente ali, em pouco tempo, já manda uma ordem para trocar os tempos dos semáforos. O da via tal, da via B que está vazia, passa a ficar mais tempo fechado, e daquela via que está sobrecarregada, passa a ficar mais tempo aberto. É muito difícil fazer essa logística? Não, você tem que fazer um acompanhamento semanal, porque o comum que chega para a gente lá na fundação, Arthur, tal local está com... Que você não tem como controlar por satélite. Está com atendimento muito grande, precisamos aumentar o número de médicos, de enfermeiro e tal. Aí a minha pergunta, mas qual o dia que está ruim? Não, vamos olhar os números. Eu olho os números. Não, realmente, segunda e terça está ruim, vamos aumentar nesse dia. Não dá para aumentar de supetão. Você aumenta de uma semana para outra. Não tem como aumentar tudo. Né? A gente vai avaliando e vai fazendo ações focais para que naquele dia a gente previna. Realmente, a gente tem essa concepção, a gente às vezes acha que sábado é o pior dia. Não, segunda-feira é o pior dia. Após o final de semana. Entendi. Então, sábado ninguém fica doido, não. Sexta-feira à noite, eu moro lá pertinho do PU. Sexta-feira à noite sai pra passear com a cachorrinha. Calma. Filho, tá as meninas lá fazendo unha, tá os camaradas vendo TikTok. Tá calmo, né? Vou ficar doente sexta-feira à noite, rapaz. Segunda de manhã. Para aí. Segunda de manhã é complicado, né? Doutor, o senhor falou sobre o PU lá do Saldanha, né? Que o Cláudio citou agora, que vai virar a clínica do adulto. Em que fase está isso? E queria saber também, o senhor falou, você chegou a citar a questão de emergência psiquiátrica, né? Que não está mais lá, inclusive já existe um projeto para ser nos Parques Salobrão, acho, né? Atrás da CMA. Tá sendo, já está sendo lá? Não, se instalou lá e agora entrou em reforma para se adequar. Sim, para se adequar. Mas essa emergência psiquiátrica também fica com o senhor? O que acontece, na verdade? Não existe mais hoje uma emergência psiquiátrica, né? Uhum. Eles achavam que isso era um modo, às vezes, de segregação do paciente. Então, você fala que você tem um pronto-socorro psiquiátrico, não existe mais. A reforma psiquiátrica, que já começou há 10 anos atrás e que agora realmente está sendo implantada de modo mais efetivo, proíbe que você tenha hospitais ou atendimento temático. Então, teoricamente, toda o PH ela tem que estar apta a atender um paciente psiquiátrico. Do mesmo modo, as faculdades não prepararam os médicos para isso, né? Você não tem uma preparação para atender um paciente psiquiátrico em surto. Mais do que nunca, né? A gente está vivendo, depois da pandemia, eu acho que todo mundo precisa ter essa olho mais atento. Então, assim, a gente reuniu com o Paulo Irano, fez várias reuniões sobre realmente a questão da saúde mental, e a conclusão que se chegou é que a gente, na verdade, precisaria ampliar a oferta de saúde mental de campus, transformando o Salobran num CAPS 3, que é um centro de atendimento psicossocial, em que você tenha os profissionais de nível técnico superior e que você ofereça o psiquiatra nesse local. Então, você pode manter um paciente internado lá até 8 dias contínuos ou 10 dias intercalado. Então, se um paciente chegou numa crise, num surto, ele pode ser atendido em qualquer local da rede, qualquer UPH, estabilizou, ele é transferido para o Salobran, onde vai ficar internado caso tenha necessidade até que você saia do surto. Porque o surto psiquiátrico não é igual ao cinema, que você pega dá um medicamento muscular, em 2 minutos o paciente está ótimo. Não, às vezes você leva 2, 3, 4 dias para que você tire da crise. E do mesmo modo no Salobran, esse psiquiatra ele vai estar acessível a toda a rede por modo de videoconferência. Então, se você tem um médico que está em Santo Eduardo e não tem uma expertise de cuidar de um paciente em surto, ele vai entrar em contato com o Salobran e falar, eu estou com um paciente assim, o paciente usava tal coisa. Mas é 24 horas, não? 24 horas. A Salobran é 24 horas? O objetivo é que você tenha o psiquiatra acessível. Eu preciso ter um local em que a rede possa entrar em contato com esse psiquiatra. Do mesmo modo, eu consigo botar um psiquiatra em cada unidade? Não tem campus, não tem quantitativo para colocar em cada unidade. Mas hoje a legislação ela diz que a gente tem que oferecer em todas as unidades pré-hospitalares e hospitalares leitos e acesso à psiquiatria de modo indiscriminado, que é o que a gente vai fazer. É porque não tem mais internação, não existe mais manicômio, não existe... E acontece, se você fizer, como eles fizeram um modelo anterior que você tinha um pronto-socorro psiquiátrico, ele funciona como uma UPH psiquiátrica, correto? Eu tenho que ter toda a estrutura. Eu tenho que ter 2 clínicos, um pediatra, raio-x, tenho que ter uma capela mortuária.
Então, assim, você tem que ter toda uma estrutura que não faz um sentido para aquilo. O correto, realmente, eu vejo a reforma. Eu acho que o erro hoje da reforma psiquiátrica, né, da saúde mental, é não permitir leitos ainda de internação. Existem pacientes que têm necessidade de internação em leitos psiquiátricos em locais específicos. Você faz o quê? Porque, vou dar um exemplo hoje, ó, Ferreira Machado. Eu tenho um paciente em surto, eu sou obrigado a oferecer leito psiquiátrico. Adivinha, eu não tenho leito no térreo. Eu só tenho minha clínica médica no terceiro andar, sem grade. Como é que eu faço? Para internar um paciente em surto no terceiro andar do hospital sem grade. E como você faz? Não faço. A gente fala, não tem como internar, que eu deixo no pronto-socorro, posso manter ele no pronto-socorro, ok, tudo bem. Aí você fala, não, então tudo bem, então vamos botar grade. Não posso botar grade. A legislação não permite, por exemplo, Salobran, você tem pacientes que entram em surto. Você pode botar grade? Não pode botar. Você não pode impedir que o paciente circule. Então, assim, são legislações que às vezes travam a gente muito e não vem características que a gente tem do local. Então, hoje a gente não tem nenhum local especializado. Realmente, eu sou contra. Você tem um hospital de 200 leitos, onde às vezes familiares depositavam pacientes que nem doença psiquiátrica tinha, mas depositavam o paciente lá para o paciente ser um morador. Isso eu concordo, errado. Mas você não ter um leito para um paciente em surto, eu acho isso um erro ainda. Que acho que em algum momento isso vai ter que ser revisto. Mas aí vocês estão buscando alternativa dessa forma que o senhor falou. Eu acho que essa é a única saída viável, porque é a única saída legal, né? O CAPS ele é adequado, você pode ter o psiquiatra 24 horas de plantão, você faz o acesso às unidades pré-hospitalares de modo remoto, qualquer médico que esteja em unidade pode entrar em contato com o psiquiatra, falar, olha, o paciente é esse. Muitas das vezes os psiquiatras até já conhecem o paciente. Sim. Esse paciente pode fazer tal coisa, tal. Acalmando, coloca na ambulância e remove para cá para a gente fazer a observação dele. E os leitos de hospital geral, eu acho que teria que ser um segundo plano. Por exemplo, um paciente que tem um surto psicótico, você medica ele fica catatônico. Ele para de comer, para de beber. Pô, beleza, vamos para o hospital geral, né? Ele precisa, na verdade, de quê? Hidratação, alimentação, passar uma sonda. Eu concordo, esse paciente é para o hospital geral. Mas o paciente em surto agudo, ele não é para o hospital geral. É difícil. Na minha concepção, você imagina você estar num leito da clínica médica com a pneumonia e tem uma pessoa do seu lado em surto, você tentando medicar, tentando conter. É uma situação muito difícil. Geralmente é agressivo. Geralmente, não sei se todos os casos são, pode falar assim. Agora, do mesmo modo, por que foi feito isso? Porque o paciente psiquiátrico ele passou a ser puramente psiquiátrico. Então o paciente chegava com dor abdominal, não, manda para lá porque ele é psiquiátrico. Aí o paciente tinha um apendicite não era visto, não era tratado disso. Então isso é uma tentativa, na verdade, de trazer uma humanização para o paciente, que ele seja visto como um ser humano, não como um paciente apenas psiquiátrico. Então essa Salobran ainda está em andamento para ser implantada. Está em reforma para poder fazer a adequação dentro da RDC. Né, e vai ficar com o senhor também? Mais uma? Não. Vai ganhar mais uma unidade aí? Não, porque não é um pronto-socorro. Rodrigo é bom, ele quer botar mais mas ele é flamenguista. O problema é que ele é flamenguista. Deu sorte ontem. Entendeu? Empatou, né? Ou nós demos sorte? Então, mas em Fla-Flu, o empate é sorte pro Flamengo. Sim. Tem que admitir. E você não pode... Mas aí vamos mudar de Não, e você não pode criar um leito, então, na sua gestão, ou na gestão municipal, você não pode criar um leito psiquiátrico por sua conta. Com formato específico, porque você vai sofrer o quê? Você tem um local temático. Ministério Público. Não, primeira coisa, você não consegue nem financiamento. Nada é financiado porque não existe esse modelo, entendeu? Por exemplo, do mesmo modo que a gente criou uma unidade pré-hospitalar, que seria em comparação a uma UPA, você tem UPA pediátrica. Em São Paulo, no Rio, tal, é possível. Você criar uma unidade temática, mas em psiquiatria não é mais possível. Entendi. Dessas unidades que o senhor hoje administra, o senhor identifica hoje um calcanhar de Aquiles em alguma delas? Tipo assim, que vocês estão colocando como meta? Não, a gente agora conseguiu ajeitar o Ferreira, está caminhando com a HGG, clínica da criança, clínica do adulto, essas unidades mais distantes, né? Porque algumas... Travessão passou, né, por uma obra grande, né? Mas essas outras unidades, Farol e tal, como é que está isso hoje? Farol, a gente tem um contato muito bom com o Fabiano, com o administrador lá, um cara fantástico que mora no local e que é uma pessoa muito ativa. A nossa preocupação com o Farol é porque o Farol acaba sendo uma unidade em que no verão ela é muito vista, né? E no inverno ela não tinha uma atuação tão grande. Embora, Cláudio, os números não mostrem isso não, tá? A gente está acompanhando os números desse ano, tá igual atendimento. De clínica médica, pediatria disparou, né? Como todos, né? Mas de clínica médica manteve os níveis de janeiro, não teve queda, não. O que a gente faz, na verdade? A pediatria lá não é emergencial? Tem 24 horas. Também? Em Farol? Por que lá tem? Porque lá é uma unidade muito distante. Você vê que é o único local que eu tenho ortopedista fora do Ferreira Machado é Farol. É muito longe.
E uma criança realmente em urgência, até você chegar no São José... ou até Sem chegar ao contar os Machado, quebra-molas. É longe com 50 quebra-molas. É muito longe. Você fala assim, Santo Eduardo é longe, pô, mas eu tenho Morro do Coco no caminho, eu tenho travessão no caminho. Você tem outras unidades que podem prestar o atendimento. De farol você não tem. Então a gente mantém. No que a gente faz, na verdade, no verão? A gente amplia. Eu coloco mais clínicos, eu coloco a ortopedia 24 horas no verão. No inverno, não. No inverno eu coloco 12 horas dia. Porque eu não vejo um quantitativo de acidentes à noite para justificar você ter um ortopedista lá à noite. E a gente não tinha pediatria 24 horas lá. Já prevendo a crise, quando acabou o verão, a gente manteve a equipe de pediatria 24 horas. E o que a gente quer agora, na verdade, o que a gente está tentando montar lá, é talvez uma unidade em que a gente faça diagnóstico e prevenção de câncer de pele. Você tem uma população muito grande de pescador, marisqueiro, então a gente vai colocar um dermatologista lá, vai colocar um cirurgião geral para fazer biópsia. O dermatologista vai ver, faz a biópsia do local, a gente manda para cá e o paciente vai ser visto dessa fase inicial toda lá, tentando trazer uma coisa que a gente possa fazer no inverno para não deixar a unidade subutilizada. Agora, da unidade que você me perguntou, que seria mais importante na minha concepção hoje, todas são importantes, mas eu preciso reformar o Saldai Marinho. Saldai Marinho. Eu preciso reformar, porque na verdade o Saldai Marinho ele tem que ser um centro de referência para mim de emergências verdes e azuis, que são de baixa complexidade, para que eu não tenha essa 240 minutos, o critério de Manchester, você fala isso, 240 minutos para uma emergência verde. Então, assim, eu deixar o paciente 4 horas no HGG para ter um atendimento que não era para ser lá. Então, assim, eu quero que no HGG o paciente seja atendido rápido, mas os pacientes de emergência que não são para estar no HGG também tem um local que tenha resolutividade, que ele entre, faça um eletro, faça um raio-x, faça um exame de sangue e tenha o diagnóstico e vá para o HGG, na verdade, referenciado, encaminhado já com uma suspeita diagnóstica. E enquanto a gente não consegue montar isso, realmente a rede fica ainda atravancada. Uhum. E aí também tem a questão de equipamentos que acabam sendo necessários, né? Eu vi que agora trocaram as mobílias do São José, né? E isso também é uma outra coisa. Isso é geralmente feito com recursos próprios, prefeitura, estado, como é que é isso? A gente geralmente usa emenda parlamentar, tenta usar tudo que for possível de emenda e tenta até que a emenda seja direcionada até para poder facilitar esse processo. O do Ferreira Machado, a gente trocou todo o mobiliário, o hospital todo. Todas as camas, berços, a gente conseguiu trocar tudo no ano passado, né? E dos equipamentos que ficaram, que eram antigos, a maior parte deles realmente já era muito velho, enferrujado, mas a gente conseguiu reformar. E hoje a gente tem cedido esse equipamento, às vezes, para o SAD, pacientes de domicílio que não tinham acesso a uma cama hospitalar, a gente consegue fazer um empréstimo de cama, de cadeira, do equipamento antigo que a gente tinha e que a gente foi paulatinamente reformando. Mas hoje, realmente, o foco que a gente tem hoje, que a gente acha que há muito tempo que o Saldai Marinho não está degradado de hoje, né? Há muito tempo o Saldai Marinho está numa estrutura inadequada. Cláudio. Fica complicado. Bom, tem vários temas que a gente nem relaciona aqui, mas a gente precisa fazer um intervalo rápido para a gente voltar e fechar o programa ainda com outros assuntos pertinentes à questão da saúde. Só voltar aqui na questão de relação fundação, prefeitura, Secretaria de Saúde, cada um na sua parte, evidente. Médico, como é que está essa coisa? O sindicato médico andou um tempo que foi o prefeito que andou dando umas visitadas aí em alguns plantões e teve problemas justamente com o cumprimento do devido plantão por alguns profissionais. Isso hoje está bem relacionado? Como é que está a sua... Eu nem sei se como é que é o presidente hoje do Sindicato dos Médicos? Maria das Graças? É Maria das Graças? Maria das Graças Sepúlveda? Não sei qual o sobrenome, mas é Maria das Graças. Tá. Mas assim, na verdade, hoje o que a gente conseguiu fazer foi realmente completar as equipes, né? A gente tinha alguns buracos realmente nos plantões e a gente conseguiu montar as equipes tanto do HGG, quanto do Ferreira Machado, quanto do São José. Hoje a gente não tem, assim, furos permanentes na escala. Você pode ter um médico que ficou doente por algum motivo, ou umas férias, que realmente quando completa 4 ou 5 férias, ele é colocado compulsoriamente de férias, às vezes eu tenho um profissional que eu não consigo substituir. O exemplo disso hoje é cirurgia pediátrica. Eu tenho 5 em Campos, então não consigo nem completar a escala. Eu sou obrigado a colocar eles no final de semana, fazendo rodízio, trabalhando cirurgia torácica, a gente também não consegue profissionais. Então são áreas que a gente tem uma dificuldade maior de manter, mas pela falta de profissionais na cidade. Mas o que eu sempre converso com as pessoas, o que prende o médico não é ponto, o que prende o médico é o trabalho. Então, na verdade, o que a gente tem que estar tentando fazer é o que a gente está fazendo hoje, né? Eu tinha 55 mil atendimentos, passei para 73 mil. O HGG, no início da reforma, fazia 19 mil atendimentos. No ano passado, foi para 39 mil.
E a previsão agora, com os leitos completos, a gente chega pelo menos a 60 mil atendimentos. Esse é o objetivo. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer hoje não é fiscalizar, é você ter o paciente, fiscalizar se o atendimento está sendo feito de modo adequado, porque isso garante a presença do profissional. Eu acho que a grande sacada é essa, não é ponto, é trabalho. Você colocar trabalho para que a pessoa realmente tenha que ficar no local. E melhorar a estrutura de trabalho também, né? Um hospital com equipamentos adequados, isso tudo ajuda muito, né? Motiva também o profissional, né? Mas que, como o Cláudio diz, o que motiva o profissional muitas vezes é o salário, né, Cláudio? Mas assim, mas eu acho que não é só. Eu acho que não é só. Se você tiver um local realmente que o local é de uma qualidade diferenciada, você tem acesso, às vezes, a cirurgias em que a gente não está acostumado a fazer. Você tem um instrumental adequado, aquilo faz você se sentir bem em trabalhar. Agora, quando está tudo muito ruim, né? O salário está ruim, a estrutura está degradada, às vezes as relações interprofissionais não estão legais. Tudo isso faz realmente que os médicos, às vezes, até desistam. Não só os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas têm dificuldade. Mas não é o momento que a gente vive hoje. Eu acho que hoje a gente vive um momento muito adequado no atendimento. Eu não vejo queixas. Eu tenho uma ouvidoria tanto no Ferreira Machado quanto no HGG. Eu recebo queixas pontuais. Quando que alguém relacionado à saúde estaria no programa já esse tempo todo e a gente não tivesse aqui uma chuva de reclamações? Eu tô até vendo aqui, atualizando aqui o streaming toda hora para saber se isso aqui não está com problema. Da época do rádio AM, da Continental AM até hoje, cara, vou garantir que está 100%, porque não está. Sempre saúde. Não tem como. Saúde é uma demanda. Mas eu não vejo problemas sistêmicos. Eu acho que o problema é isso. Sim. Você tem que tentar resolver problemas sistêmicos. Os problemas pontuais, pode ser uma série de situações. Pode ser relação interpessoal, pode ser realmente uma coisa pontual naquele momento. Às vezes acontece. Às vezes, semana passada mesmo, houve uma reclamação para mim. Não, porque uma criança procurou o Ferreira Machado com bronquiolite e não foi atendida. Eu falei, mas lá não atende bronquiolite. É hospital de trauma. Em momento nenhum foi colocado lá como uma porta de entrada. O que é feito? A criança chega, ela entra, é visto o sinal vital, é visto a frequência respiratória, nível de consciência. Se ela não tiver num estado de emergência, ela é encaminhada para a porta de entrada correta, né? Para a clínica da criança e tal. Mas ela foi, na verdade, ela procurou o local errado. A família fica chateada, fica, mas eu sou obrigado a criar um fluxo, porque senão vai ficar tudo desorganizado. Eu tenho que saber que aqui eu tenho uma emergência traumática, porque do mesmo modo, você fala assim, Arthur, mas lá se você for no Ferreira Machado agora, tem 2 leitos de pediatria vazio e tem gente aguardando. Tem. Eu tenho 19 leitos de UTI, como é que eu tiro o paciente da UTI para entrar outro na UTI no lugar dele? Eu tenho que ter um leito. Então tem que ter um leito de reserva. Então, às vezes a pessoa não entende isso. Eu vim na enfermaria, fotografei aqui, meu filho está na emergência e tem um leito aqui em cima. Não, mas eu preciso tirar o paciente da UTI. Porque se eu ocupar todos os leitos, como é que eu dou alta para a UTI para entrar o novo que vai ter na cidade? Sim. Então, assim, mas o que a gente tenta fazer é uma logística adequada, mas às vezes a pessoa não tem percepção, que tem todo um processo por trás daquilo. Eu entendo esse tipo de pessoa ficar chateada e tento explicar. Eu tenho uma crítica, para não falar que não falamos de flores aqui, eu tenho uma crítica. Eu sempre cobrei isso, e aí é questão de comunicação. A saúde peca, e aí não é você, necessariamente a Fundação Municipal, mas eu acho que deveria haver uma comunicação maior com a população, nas escolas, nos pontos de ônibus. Eu me lembro que um prefeito fez isso muito bem uma vez, foi o Alexandre Mocaibe. Sempre que ele ia inaugurar alguma coisa na saúde, seja lá em Guarulhos, seja Morro do Coco, ou Farol, onde fosse, ele falava, olha gente, aqui é uma unidade para isso, isso e isso. Mas quando eu, por exemplo, sofrer um acidente de carro, a ordem para os meus familiares é me levar para o Ferreira Machado. Porque lá é o único hospital que tem 1 ou 2 neurocirurgiões de plantão. Lá ninguém vai ligar para o neurocirurgião que está de sobreaviso. É diferente, lá tem 2. Ele sempre falava muito, isso ficou muito marcado naquela época. Hoje, por exemplo, aconteceu, não precisa ir longe, tem exemplo aqui, a pessoa passa mal, dá uma dor, uma cólica na barriga. Beleza, você vai aonde? Vamos para o Ferreira Machado. Não, você pode ir de repente em outro. Então, eu acho que só falta isso. Eu acho assim, uma emergência, por exemplo, a pessoa sentiu uma dor no peito muito forte, está desmaiando. Qualquer local que você for, se você para na frente do hospital privado, você vai ser atendido pelo SUS na fase inicial. Então, não é isso, é que às vezes eles procuram um hospital, a gente tria. É o que acontece no HGG, às vezes o paciente é triado, eu estou com diarreia. Ele é triado, vê essa situação toda, 240 minutos de espera. Que absurdo, eu vou esperar 4 horas, mas é porque ele está indo para o local errado. E a culpa dele não, porque a gente durante anos
A gente acostumou ele para o local errado, não dando assistência no local correto. Então, o que a gente está tentando fazer é essa modificação. E aí até para a gente poder fazer essa modificação, o próprio nome UPH tem que deixar de existir. Porque hoje as pessoas associam até o nome UPH à falta de assistência. Por isso que a gente está mudando. Você tem a clínica da criança, clínica do adulto, vai ter clínica da família, que vai ser, por exemplo, Travessão e Ururaí, você vai atender tanto adulto quanto criança, vai ser clínica da família. Então, está tentando até mudar o nome para que você tenha um conceito novo de atendimento e as pessoas acreditem. Vamos direto aí, o Rodrigo, aceita a minha sugestão ou quer fazer a pausa aí, só para a gente otimizar essa entrevista aqui, dinamizar e aproveitar a presença do doutor? É uma coisa que acaba puxando, porque você falou da questão profissional, né, que é muito importante, essa questão desse acompanhamento, né, que você falou dos médicos que tinha problema e tal, e uma das coisas também que o doutor Arthur, lá na Fundação, tem proposto é a questão de contratação de estagiário nas instituições de ensino. Como é que está essa relação, esse acordo de cooperação técnica? Vão ser profissionais só da área da saúde ou também vai ter na parte administrativa? Como é que vai ser isso? Esse ano a gente fez um primeiro evento, né, relativo a isso. Né? Esse ano a gente está com 16 instituições credenciadas à Fundação Municipal de Saúde, 2.000 estudantes, né, que estão rodando dentro das unidades da Fundação. Para vocês terem noção, hoje a gente tem faculdade de Juiz de Fora, que tem gente vindo rodar aqui em Campos, no Ferreira Machado. Eu acho que isso é um sinal de que, na verdade, o hospital está melhorando. Né? Eu acho que se hoje as instituições veem a gente, tanto Ferreira, quanto a HG, quanto a Clínica da Criança, como outras unidades, como local em que a gente pode ensinar ao novo profissional, né? E acho que é muito importante que eles estejam lá, porque lá é onde realmente você vê a realidade, onde está o movimento. Mas hoje a gente tem como fazer isso com uma qualidade. Você imagina a gente propor realmente você ter 2.000 estagiários rodando num hospital com um corredor cheio, aprendendo já o errado. E não é o que acontece. Não humanizado. Então, na verdade, hoje o que a gente vê é isso, na minha concepção, é um sinal de que a própria sociedade já vê a saúde pública. Mas é só para Ferreira, não? Não, todas as unidades. São 2.000 vagas? 2.000 vagas. E como é que está isso? Porque você tem na verdade, você tem academia de medicina, de enfermagem, técnico de enfermagem, farmácia. O administrativo a gente está fechando para você ter estagiário do administrativo também. Acho que eles estavam conversando semana passada sobre isso, a gente colocar essa parte, porque realmente o nosso administrativo lá é muito forte, né? A confecção de processos. Ano passado, se não me engano, a Fundação correu 170 processos de licitação. Então, se tem um local para você aprender a fazer um termo de referência, ver como é que o processo anda, a Fundação realmente se especializou muito. E como é que está o andamento de colocar isso em prática? Já está? Na verdade, já existiam, né? Só que era de modo desorganizado. Hoje, por exemplo, eu não sei se no passado vocês também ouviram muito a questão, você está no Ferreira Machado, é um hospital que só tem acadêmico. Hoje a gente modificou. Hoje o acadêmico, quando vai lá, ele tem um credenciamento feito no setor de estágios, ele faz seguro, eu tenho assinado quem é o médico que ele acompanha, qual horário que ele pode entrar no hospital, então hoje fica tudo normatizado. Se você fizer qualquer vistoria que você faz, o médico, ele tem um médico do qual ele é responsável por aquele aluno naquele período. E o aluno só deve estar no hospital naquele período, em que o médico está lá e pode prestar essa assistência para ele. Cláudio. Sim. Teve uma época em Campos que tinha muito convênio, tinha uma série de bolsas para suporte aí aos alunos na rede particular, tanto infantil, juvenil e tal. Isso virou até um escândalo lá no início dos anos 2000, né? E acabou essa história. Para ter essa formação de profissional, no caso médico, ou que a gente falava aqui, farmacêutico, ou então até mesmo de técnico de enfermagem, existe algum convênio ainda da prefeitura assim, no suporte à bolsa de estudo? Que eu saiba não. Esse pessoal, o que é interessante é pegar esse pessoal dessa bolsa de estudo, que tem lá, se caso exista ainda, e prestar serviço para a prefeitura como uma forma de pagar, mas de retribuir a ação que os nossos impostos está promovendo, né? Essas instituições de ensino que a gente tem um convênio hoje, na verdade, é até o contrário. Baseado na complexidade do número, eles na verdade, que pagam a fundação para que os alunos fiquem lá. E esse dinheiro, na verdade, não vem em forma de dinheiro. A gente pede insumos. A gente fala, olha, essa tal instituição, qual é o valor? Tanto a gente precisa de 20 monitores, eu preciso de 3 respiradores, eu preciso de cardioversor. Então, na verdade, eles colocam instrumentos que vão auxiliar até os próprios alunos deles a aprender com uma qualidade maior. E é o que a gente tem feito hoje. Perfeito. Chegamos ao fim, Cláudio? São 8h44, porque nos detalhes da entrevista, vocês vêm trazendo para a gente, o Vitor Mussi, que são
direção de hospitais importantes. Vitor Múcio é o diretor do HGG. Eu achei interessante uma última, acho que foi você que me trouxe a informação de que o paciente vai ficar ali em observação, está com uma cólica. Você dá aquela composição lá na veia e 2 horas depois ele está liberado. Não precisa gastar 1 litro de soro. Acho que foi você que me deu essa informação. Gasta meio litro. Foi num período que realmente o soro estava muito difícil. E isso são reclamações. Teve um tempo atrás, fizeram uma reclamação com o Vladimir. Falou, não, a fundação não coloca medicamento, não coloca tilatil, que é o medicamento para dor, né? Um anti-inflamatório, não coloca no pH. Aí o Vladimir me ligou, Arthur, não tem tilatil? Eu falei, tem. Mas não tem naquela unidade? Eu falei, não. Ele falou, mas por qual motivo? Eu falei, porque vou dar um exemplo para você. O paciente está no Ferreira Machado. Quando ele chega lá acidentado, a primeira coisa que vamos fazer é pegar uma veia, botar o soro, porque ele é acidentado, e eu vou fazer todo o medicamento no soro. Né? Já estou com a veia pega. E numa unidade pré-hospitalar que o cara dá uma topada com o dedão e está com dor. Por que eu vou pegar uma veia dele, colocar um gelco, R$18, um equipo, R$13, um soro, R$10. Para aplicar o medicamento, e depois tirar aquilo e jogar fora para o cara poder ir embora. Por que eu não posso fazer intramuscular? Já que está descrito na bula que pode ser feito intramuscular, que eu vou usar uma agulha e uma seringa. Então, acho que cada unidade com seu grau de complexidade tem que ter acesso àquele medicamento. Do mesmo modo, o que adianta eu botar um medicamento intramuscular no Ferreira Machado, no HGG, que eu não vou utilizar? Então, acho que cada unidade tem que saber o grau de complexidade e a gente fazer um uso racional. Tem etilatil, mas não... O que você falou aí? Voltaren, mas eu posso usar Voltaren, que é um anti-inflamatório do mesmo modo, eu posso fazer intramuscular. E aí acontece, qual o malefício? Não tem tilatil, mas tem um substituto do Mas tilatil. qual o malefício para o paciente? Nenhum. Mas ele vai levar uma furada. Não, mas ele vai levar uma furada também para fazer endovenoso. Só que você tem que fazer um uso racional, porque se a gente não fizer um uso racional, sabe o que vai acontecer? Vai chegar um momento que eu vou ter tilatil aqui, vou ter tilatil no pH e vou ter Voltaren no Ferreira Machado. Sim. Eu vou estar usando de modo errado. O cara vai estar com a veia, vai estar com gel, com tudo, e eu vou ter que usar um equipamento para poder pegar a intramuscular dele ainda. Então, na verdade, o que a gente tenta fazer, explicar, é tentar fazer um uso racional dos medicamentos. O dinheiro não é eterno, a gente não tem assim, não quer dizer, eu tenho um orçamento anual. Toda vez que eu tiro de um local, que eu coloco no local, eu tenho que tirar de outro. Então, eu tenho que trabalhar dentro de uma racionalidade. E aí, acima de tudo, mudar também a cultura desses administradores dessas unidades, né, e dos funcionários. Porque, às vezes, ele está tão acostumado com uma rotina que, quando tem essa alteração, às vezes ele não tem. Então, por isso é importante ter pessoas capacitadas à frente dessas unidades, né, com esse poder de administração e de diálogo. Porque, às vezes, a equipe que está lá não entende isso. Ela chega lá, não tem tilatil. E não dá alternativa. Não, mas no seu caso, deu. Nós temos Voltaren. Outra situação, às vezes, é com antibiótico. Fala, mas na nossa unidade aqui a gente não tem antibiótico. Tal. Eu falei, mas esse é antibiótico de uso de CTI. Ele, mas não tem que falar, mas se você acha que o paciente tem necessidade de usar esse antibiótico, você tem que transferir ele para uma unidade de uma complexidade maior, porque o paciente está sob um risco maior, né? Você tem a suspeita de um paciente com uma bactéria multiresistente, você vai tratar ele no pH? Você vai ter que transferir ele para o hospital. No hospital vai ter. É isso. Cláudio, só para falar, o pessoal lá da Folha 1 tá apurando, ontem a gente teve um atentado em Tapera 2, 4 pessoas foram baleadas, 2 morreram lá no local e 2 foram encaminhadas para o Ferreira Machado. Né? Assim, tá falando que tudo vai para o Ferreira Machado, Sim. que é a porta, né, de emergência e urgência. Então, só para poder dizer aí que as pessoas que a gente está acompanhando, né? E principalmente, eu queria que o doutor falasse um pouco sobre isso, doutor, porque a gente tem uma preocupação muito grande em relação a acidentes de moto. É uma coisa que vocês estão sempre alertando. Isso deu uma diminuída lá na questão da emergência? É ainda realmente algo preocupante? Os acidentes automobilísticos, eu acho que com essa questão do cinto ter uma obrigatoriedade maior, do próprio carro hoje apitar, a gente diminuiu muito o índice de acidentes graves automobilísticos. Né? O que a gente recebe mais grave hoje são acidentes geralmente da estrada, né? Ou quando o paciente está sem cinto, né? Mas o acidente de moto não houve uma redução, na verdade houve até um aumento. A gente continua com uma média de pelo menos 10 acidentados por dia, que internam, não é o que chega no hospital. Fora as consequências graves, muitas vezes de amputação, né? De tudo, e aí, né? A média de pacientes que se tornam cirúrgicos em torno de 25 pacientes por semana. São cirúrgicos, dão entrada no hospital, tem que ser transferidos ou operados de modo emergencial no Hospital Ferreira Machado. A gente vem fazendo um trabalho junto à Vigilância Epidemiológica da Fundação, lá do Ferreira Machado, né, doutora Cristiane, junto ao IMTT, fizemos um grupo de trabalho e a gente identificou aqui em Campos quais são os 15 cruzamentos com maior índice de acidente e os 3 maiores estão localizados na 28 de março. E a nossa pretensão é, nas próximas semanas, começar um trabalho educativo. A gente acha que na fase inicial não adianta você colocar radar, colocar placa, tem que colocar realmente um guarda municipal no local, apitando, para você criar aquela cultura e depois de uns 2, 3 meses aí mudar, né? Mudar para um radar. O senhor falou que são uma média de 10 atendimentos por dia. Então, 10 acidentados que internam por dia. O atendimento é muito maior. Mas é maior.
Então chega a bater... Porque quando você fala em acidente de motociclista, tem paciente que nem vai pro local, né? O cara cai e se rala só, não tá ralado, já tô acostumado a cair de moto, tô só ralado, ele nem vai. Mas, assim, de paciente com alguma necessidade de internação, em torno de 10 pacientes por dia. Então, assim, acaba sendo um volume muito, muito alto. E quando a gente fala, às vezes, no gasto, muitas pessoas perguntam qual é o gasto desse paciente. Não, o gasto não é o gasto do hospital. O hospital está pronto para atender. Mas o gasto emocional da família, que às vezes fica um filho sem ver, ou então uma esposa sem ver. Às vezes aquela pessoa, ele é um trabalhador de uma empresa, ele é a única pessoa que faz tal função naquela empresa. A empresa para de funcionar, eu tenho que arrumar um substituto de modo emergencial porque não tem um profissional. Opera, fica às vezes 3, 4 meses para recuperar de uma fratura, e aí tem que entrar o próprio governo federal, né, tem que fazer algum tipo de compensação para o paciente. Então, assim, é um gasto em diversos níveis. E assim, que poderia ser evitado, talvez, com um cuidado maior. Sem contar. A gente notou, Cláudio, que na minha concepção, acidente motociclístico à noite, né? De madrugada, de manhã. O índice maior é de manhã. Quando o cara sai para trabalhar. Quando o cara sai para trabalhar, é o índice maior do número de acidentes. Então, assim, a gente tem feito um estudo junto com o MTT tentando encontrar realmente esses horários, e nesses horários de tentar botar realmente um guarda municipal para a gente começar um trabalho para tentar melhorar a cultura. Pegar os 3 principais, equalizou com 3 meses, sinalizou, colocou um radar, vai para os próximos 3 numa tentativa de bloquear esses Então, você precisa adotar aí um sistema de câmeras. A gente já falou isso aqui, isso é muito... como é que faz? Antipolítico, né? Antivoto. Você precisa adotar um sistema de câmeras e de pardais para aplicar multas, porque, sinceramente, é só na minha opinião. Não estou dizendo que tem que ser assim, quem sou eu? Tem essa pretensão, não, é só uma opinião. Acho que a gente já está um pouquinho velho para tentar, porque vamos fazer a campanha nos sinais de... Cara, eu acho que não dá mais tempo. A gente só passou a usar cinto de segurança quando a lei foi definitivamente aplicada e rigorosamente aplicada, onde você chegava a casa, estava lá uma multa com a foto sua por falta de cinto de segurança. E os carros apitando também, mas já tem carro que configura para apitar e não apitar, você que escolhe. Tem gente que bota o pino lá. Coloca um pino lá. Tem gente que passa por trás das costas. Isso. Então, quer dizer, doideira. É doideira. Então o cara não está preocupado com a vida dele, imagine com a minha, com a família, com a minha família. Então é por aí. Mas, sobretudo, também, os costumes mudaram nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. A população brasileira passou a ter um pouco de dificuldade para manter um carro, PVA, principalmente no estado do Rio, gasolina muito cara e tal, opta pela moto. O número de... Quando você para num semáforo, faz aquele... movimento gigante de motos na frente dos carros. Aumentou muito. A gente recebe muito de São João da Barra, São Francisco, né? Que foi o cavalo mecânico, né? No local que tem uma área rural em que o cara tinha cavalo. Hoje todo mundo tem moto, né? Muito mais acessível. Totalmente irregular muitas vezes. Não, irregular e sem a manutenção de vida. Então, muitas vezes freio já ruim, complicado, sem capacete. Doideira. É que é mais complicado. Meu caro Arthur Borges, sempre bom, como eu disse aqui na abertura do programa, e renovado. Se for fazer numa escala aí, assim, de problemas que o Vladimir tem, seguramente eu colocaria aqui hoje, né, eu colocaria assim, cada um pode colocar de um jeito, mas colocaria aqui como transporte público o maior problema que o município tem, e não saúde. Saúde sempre vem primeiro, educação sempre está ali, nas primeiras posições também. As demandas são muito grandes, né? Ainda mais num município grande como Campos. Mas hoje, aqui, como bem relatou o Rodrigo, em outros tempos você não tinha paz para fazer o que você teve hoje. Então, de responder. Isso, o tempo todo respondendo, cadê isso, cadê aquilo, falta isso, falta aquilo. Então, temos problema na saúde, não está essa oitava maravilha. Claro. Mas assim, eu acho que hoje a gente tem uma equipe, a equipe trabalha muito, assim. A nossa equipe da Fundação, o Gilberto Nunes, Felipe Mocaiber, os diretores do hospital, né, Vitor, o Dante, é uma equipe muito unida em que a gente realmente trabalha assim, diuturnamente para tentar manter realmente o atendimento de melhor qualidade. E eu acho que a ligação que a gente tem com a Secretaria de Saúde hoje, né, em que assim, existe uma sinergia muito grande, a gente faz reuniões
semanais com a equipe inteira, tentando fazer uma unificação, né? A gente entende hoje que quando a saúde terciária, que é a parte hospitalar, ela está funcionando muito, como é o nosso caso hoje, é porque a atenção básica não está conseguindo fazer o que ela deveria fazer. Então tem um aumento do número de infartados, no número de atendimento de pacientes com AVC ou de doenças respiratórias, porque a gente não está conseguindo fazer uma prevenção. Então acho que essas reuniões que são feitas junto com o Paulo Irano, com toda a equipe da Secretaria de Saúde, elas são importantes para a gente tratar a estrutura e tentar fazer que, na verdade, que a fundação, os hospitais de urgência e emergência não sejam assim, personagens principais da saúde, porque não deveriam ser, né? A saúde principal tem que ser a prevenção, não o tratamento depois que já aconteceu. O Glauber Dias coloca aqui, só para fechar, bom dia, antes da pandemia existia um ambulatório de cardiopatias congênitas que foi desfeito. Não se pensa em voltar a essa atenção primária? Como eu te falei, a parte ambulatorial não é da fundação, mas tem ambulatório. Que é da Secretaria de Saúde. Tem ambulatório. Tem, se não me engano, 3 cardiopediatras. Ah, tá. Perfeito. Bom, Glauber, a sua pergunta está encaminhada aí, está feita ao doutor Arthur e como é caso da Secretaria de Saúde, podemos levar essa demanda para eles lá. Amigo, mais uma vez, obrigado, bom dia, parabéns aí, né, então, até aqui pelo seu sucesso e vamos acompanhar lá o Hemocentro, né, daqui 10 meses, não que você leve esse tempo todo para voltar, mas pelo menos, né, para a gente acompanhar essa obra aí também e esperar que seja mais uma de sucesso aí para a saúde de Campos. Agradeço aí o convite, assim, é sempre um prazer estar aqui com vocês, realmente assim, muito agradável estar aqui. Você vê que a gente conversa aqui 2 horas e passa, parece que a gente está conversando que não é trabalho, né? Parece até que a gente está conversando. Eu acho isso realmente muito, muito bom. Muito obrigado. Mas quando tem conteúdo, é melhor, né? E não foge das perguntas, né? Porque não foge da... Fica que nem escapulindo. Não foge da raia. É a primeira vez que eu recebo o doutor Arthur aqui, né? Eu tô há 5 meses aqui na bancada, então é a primeira vez que eu recebo ele aqui, né? Que quando fala assim, parece que ele teve pouco tempo, mas há 5 meses pelo menos eu tô aqui. Já tem tempo que E eu já acompanhei a audiência pública da saúde na Câmara, em que o doutor Arthur fez a apresentação, e volta e meia os vereadores também citam lá nas suas demandas a boa receptividade que eles têm, o diálogo que eles têm com o doutor Arthur, né, de estarem sempre sendo atendidos. Isso é uma coisa que chama atenção também lá na Câmara, quando os vereadores falam isso da disponibilidade que o doutor Arthur tem de pelo menos dar um retorno, né? Porque às vezes a solução pode até não vir de imediato, mas só o fato de você ter um retorno, né, de você conseguir. Claro que as demandas na saúde são muito maiores. A gente estava aqui direcionado à Fundação Municipal de Saúde, que trata mais essa questão de urgência e emergência. Claro que a gente sabe que existem outros problemas na saúde, como, por exemplo, UBS que ainda estão fechados, que é uma reivindicação, às vezes um problema com ambulância, mas foram assuntos, inclusive, que nós tratamos aqui com o Frederico, né? Quando teve aqui o vice-prefeito, ele teve na sexta-feira, e a gente tratou com ele. Então, assim, a gente falou da rede de urgência e emergência hoje, né, dessas 10 unidades que estão sob responsabilidade da Fundação Municipal de Saúde. Há demandas, há problemas na rede de saúde como um todo? A gente sabe que existe, mas hoje a gente sabe também que as reclamações que chegam até para a gente da imprensa hoje são menores, né, do que já se foi um dia. Então, é só isso. Bom, Rodrigo, você também obrigado e até amanhã, às 7 da manhã, com mais um Folha no Ar. Bom dia. A gente volta então amanhã às 7 no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.